Das coisas nascem coisas. Como projetos nascem do que existe? Das coisas nascem coisas de Bruno Munari discorre sobre o papel do designer e apresenta um método para a resolução de problemas. Sobre o papel do designer, Munari faz uma importante distinção entre o designer profissional e o designer romântico. Abre aspas. É bom fazer uma distinção imediata entre o projetista profissional, que tem um método projetual, graças ao qual o seu trabalho é realizado com precisão e segurança, sem perda de tempo, e o projetista romântico, que tem uma ideia genial e que procura forçar a técnica a realizar algo extremamente dificultoso, dispendioso e pouco prático, mas belo. Deixamos então à parte este segundo tipo de projetista, que, além de tudo, não aceita conselhos e ajuda de ninguém. E ocupemo-nos do método profissional de projetar do designer, fecha aspas. Contudo, não limitando o exercício do design a poucos escolhidos com criatividade em comum, Munari também reforça, em Das Coisas Nascem Coisas, que a criatividade também resulta de um método estruturado, com muito trabalho e dedicação para ser aperfeiçoado. Abre aspas. Criatividade não significa improvisação sem método. Essa maneira apenas faz confusão e cria nos jovens a ilusão de se sentirem artistas livres e independentes. A série de operações do método projetual é feita de valores objetivos, que se tornam instrumentos de trabalho nas mãos do projetista criativo. Como se reconhecem os valores objetivos? São valores reconhecidos por todos como tal. Por exemplo, se eu afirmar que misturando amarelo-limão com azul turquesa se obtém um verde, que se use têmpera, óleo, acrílicos ou pastéis, estou afirmando um valor objetivo. Não se pode dizer, para mim o verde obtém-se misturando o vermelho com o castanho. Num caso desses, consegue-se um vermelho sujo. Em certos casos, um teimoso dirá que para ele isso é um verde, mas será apenas para ele e para mais ninguém, fecha aspas. O processo de Das Coisas Nascem Coisas. O processo de Das Coisas Nascem Coisas, de Bruno Munari, reúne 12 passos para a construção de uma solução de design. Passo 1, P. Problema. O problema do design resulta sempre de uma necessidade humana. Exemplo de problema: arroz verde. Passo 2, DP, definição do problema. A definição do problema delimita os limites e expectativas com as quais o designer vai trabalhar. Exemplo de definição de problema: arroz com espinafre para 4 pessoas. Passo 3, CP, componentes do problema. Os componentes do problema decompõem o problema em componentes ou subproblemas para serem trabalhados de forma mais detalhada. Exemplo de componentes do problema: arroz, espinafre, presunto, cebola, azeite, sal, pimenta e caldo. Passo 4, CD, coleta de dados. A coleta de dados reúne todo o conhecimento anterior sobre o problema e outras possíveis soluções. Exemplo de coleta de dados: receitas anteriores, vídeos no YouTube. Passo 5, AD, análise de dados. A análise de dados revê os dados coletados, reduzindo para os aprendizados e referências relevantes. Exemplo de análise de dados: o que é possível copiar desses dados? Qual parece ser o processo mais simples? Passo 6, C, criatividade. A criatividade é a aplicação dentro dos limites do subproblema e dos dados coletados. Exemplo de criatividade: como juntar tudo em um processo altamente eficiente dentro do contexto específico. Passo 7, MT, materiais e tecnologia. Materiais e tecnologias disponíveis para o designer realizar o projeto. Exemplo de materiais e tecnologia: arroz integral da marca X, panela de ferro Y, fogo grill H. Passo 8, E, experimentação. A experimentação é a execução da criatividade aplicado aos subproblemas usando os materiais e a tecnologia. Exemplo de experimentação: execução do preparo do arroz e análise sobre a cor, a quantidade e o sabor. Passo 9, M, modelo. O modelo retira da experimentação os aprendizados e molda uma forma ideal diante das hipóteses testadas. Exemplo de modelo: cor, quantidade e sabor atende às expectativas, mas o tempo com a panela usada foi maior que o esperado e será usado outro tipo. Passo 10, V, verificação.
A verificação leva o processo e seu resultado para teste direto com o consumidor final, para verificar se atende às suas expectativas. Exemplos de verificação: preparo do arroz para menos amigos e coleta de feedbacks sobre o arroz. Passo 11. DC. Desenho de construção. O desenho da construção reúne todas as indicações para a construção em escala da solução, indicando os caminhos para ela. Exemplo do desenho de construção: receita detalhada com indicações de tempo e dicas para servir. Passo 12S. Solução. A solução é o caminho ou artefato criado para atender o problema e seus limites dentro do seu contexto. Exemplo de solução: arroz verde servido em um prato aquecido para 4 pessoas. Acompanhe também a versão escrita com as citações selecionadas deste conteúdo no endereço do nosso site disponível na descrição desse vídeo.